Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores que aqui estão presentes. Boa noite aos servidores desta casa que nos acompanham e nos auxiliam. Quero começar, estive então em Brasília, conforme já foi comentado com os colegas, tive a oportunidade de acompanhar o Diego, o Maia, o Ingomar e o seu João. Tivemos boas audiências, muito boas audiências. Eu acho que na história da Câmara de Vereadores Três Passos, acho que é a primeira vez que a gente é recebido pelo vice-presidente da República. Estivemos em contato com senadores de todos os partidos, senador Paim, do PT, senador Heinz, do PP, senador Mourão, do Republicanos. Então, independente de partidos, a gente busca um norte e alocações de recursos para Três Passos. Eu acho que essas viagens que a gente faz são de extrema importância, porque quem não é visto, com certeza não é lembrado. A gente visita partidos, a gente ouve coisas que às vezes não gostaria, porque o deputado também cobra, às vezes, questão de voto, mas não fiz voto lá, como é que eu vou justificar uma emenda? Mas nós temos que, de alguma maneira, mostrar que Três Passos merece, que Três Passos está fazendo um bom trabalho e merece ser contemplado por essas emendas. Assim como nós temos as emendas impositivas, os deputados também têm as emendas deles, de bancada, emenda individual, que as prefeituras hoje, lamentavelmente, as prefeituras hoje sobrevivem e muito com emendas parlamentares. Se não fossem as emendas parlamentares, Três Passos é quase uma exceção, porque Três Passos tem, hoje, um orçamento de mais de 100 milhões. Nós temos cidades na região com orçamento de 20 e poucos milhões. Então, quando ele recebe lá R$ 500 de emenda, isso dá uma grande diferença. Então, as emendas são, sim, de grande valia e justifica toda a nossa viagem. Eu acho que todo mundo, é interessante que todo mundo que vai a Brasília, em busca desses contatos, em busca dessas emendas, tem a mesma percepção, assim como eu tive, assim como os colegas também devem ter tido, e todo mundo que vai, que Brasília é uma cidade extremamente cansativa, porque tu vai para a Câmara dos Deputados e ali tu passa entre a Câmara dos Deputados, entre o Senado Federal, entre o Planalto, entre os ministérios, e ali tu perde, tu passa o dia inteiro correndo e apresentando projetos e defendendo o nosso município. Eu acabei também ficando na semana seguinte, aí representando a Muceleiro, na verdade, onde também tivemos, fora essas audiências, então, que os colegas já colocaram na nossa prestação de contas, eu tive ainda outras audiências, aonde eu posso incluir que nós nos reunimos, então, estive junto com o prefeito Alceu, o presidente da Muceleiro, um vereador de Tiradentes, o Roque e o engenheiro agrônomo. Estivemos em várias audiências nesta semana, então, que encerrou a semana passada. Nós tivemos ali no Mercosul, com o deputado Russomano, ainda tratando sobre a ponte de Eu Soberbo e Tiradentes do Sul, uma ponte que eu acredito quase que na sua plenitude, que vai sair, porque é um dinheiro que está no Mercosul. O governo do estado, Eduardo Leite, já se comprometeu em fazer o projeto, que é o que está faltando. O deputado Russomano, na nossa frente, conversou com a deputada da Argentina, presidente do Mercosul, e está tudo muito bem alinhado, então podemos esperar que foi uma grande conquista dessas viagens a Brasília, que nós vamos ter aí, em breve, um início ou mais informações sobre a ponte. As pessoas têm que entender que um projeto de uma ponte dessa envergadura, apesar de ser uma ponte pequena, a ponte do Porto Soberbo, ela custa em torno de 5 milhões e ela tem um prazo dilatado para ser feito por causa de fundações, tem que calcular as enchentes, a alta do rio, baixa do rio, tem que conversar muito bem as questões de barragem e tudo mais. Estivemos junto com o senador Heinz, aonde ele nos colocou que havia passado uma emenda ao UERGS, já estamos então em contato com a UERGS,
que tem que repetir para fazer. Então, tomara que a gente consiga essa emenda junto ao ERGS. Tivemos com o Pedro Westphalen, que é aqui um médico aqui de Cruz Alta. Estivemos com o senador Paim, estivemos com o ministro da Agricultura, o seu Fávero. Inclusive, nesta mesma audiência estava o secretário de Agricultura do Estado, o senhor Giovanni Feltz, aonde nós discutimos o preço do leite, nós discutimos o apoio às pessoas atingidas pelo ciclone. Então, foi numa conversa muito interessante, aonde nós já sabemos, então, que o governo do Estado vai fornecer calcário para esses agricultores, pequenos agricultores que perderam com o ciclone. Nós tivemos também com o Volney, uma pessoa maravilhosa da Defesa Civil, assessor direto do ministro da Defesa Civil, o qual também nos passou os caminhos para que os municípios atingidos pudessem pedir esses recursos. Porque hoje é uma coisa que eu questiono, que em todos os municípios que eu conheço, a pessoa que vai para a Defesa Civil é tipo assim, aquele não tem o que fazer, coloca na Defesa Civil. E daí, quando dá um desastre desses, a pessoa não sabe nem onde procurar, nem onde acessar, e muito menos como entender as siglas que tem para te colocar para que venham os recursos. O assessor do ministro do Desenvolvimento, então, e Defesa Civil, nos garante. Na hora, a gente solucionou um problema de um projeto de sede nova que estava trancado, a gente ligou a sede nova e prontamente fomos muito bem atendidos. Quero dizer que o atendimento no governo federal está muito bem atendido, se quer resolver os problemas. Tivemos também a notícia de que depois, na sexta-feira, saiu para a imprensa que o novo presidente, então o Lula, vai dar 100 milhões através da Conab, que nós temos o Edgar Preto, que era deputado aqui do Estado, para a compra do leite, e 100 milhões, então, o Ministério da Agricultura, o Fávero, garantiu que vai para a compra do leite. É uma ação paliativa, porque não resolve, mas, nessas alturas, tudo que vem para dar um fôlego a mais, eu acho que vem bem. Algumas ideias, eu pedi licença a essa Câmara, porque eu participaria também da Confederação Nacional dos Municípios, de um evento, e trago aqui os colegas, até como uma forma de prestação de contas, que nós temos 2.100 municípios que têm o regime próprio de previdência social. Desses 2.100 municípios, 77% deles possuem dívidas. Nós somos um deles. O município de Três Passos deve ao Fundo de Previdência quase 200 milhões. Está aqui o Marcos, que é do fundo, pode me confirmar. Se tu colocar isso a longo prazo com juro, passa de 300 milhões. Os municípios, então, dos 77% em dívida, os outros 23 municípios, na verdade, não têm dívidas, porque ainda não começou a se aposentar, são municípios novos, que é recém as pessoas vão começar a se aposentar. É algo muito grave, que tem que algo ser feito para que não quebre ali na frente esses regimes de previdência própria. Eu acho que a administração está de parabéns, que encarou de frente, fez a reforma, uma reforma muito consciente, conversando com a Câmara de Vereadores, conversando com o sindicato, se chegou, então, de aplicar aquela emenda constitucional 103 aos novos. Então, pelo menos, aos novos já inicia num regime diferenciado. Quero dizer também que o Brasil tem hoje 5.380 obras paralisadas. 45% dessas obras, então, estão no Norte e Nordeste. Isso equivale a 25,3 bilhões de reais. Isso não é desse governo, não é só do governo passado, são obras que já vêm se arrastando. Nosso hospital aqui de Palmeira das Missões, que é um hospital federal, está parado já faz mais de ano, e esse é um grande problema. E o que mais me preocupou também foi uma fala que diz que os municípios vão ter que dizer se querem terminar essas obras ou devolver o que já foi investido.
Então, nós não temos tanto problema em Três Passos, mas tem município que vai complicar a situação. Então, vai ter um espaço para isso. Para terminar também, nós temos o PENAT, né, que é a Política Nacional de Assistência e Extensão Rural, que temos uma defasagem de 30,6%, que vem congelado desde 2018, então, são coisas que têm que ser retomadas e aos poucos sendo reajustado, né? O PENAE, por exemplo, alimentação escolar, corresponde a 10% do custo do município. É o que a gente sempre tem que... Desculpa, eu vou tomar um pouco de tempo, não sei se já terminou meu tempo, mas o que a gente tem que pensar muito é que tem muitos programas de governo, tanto estadual quanto federal, que os municípios, às vezes, para ganhar R$100, esquecem que eles vão ter uma despesa de 300 lá na frente. Olha só o que vai ganhar. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado como administradores e nós como fiscalizadores para esses projetos. Isso eu digo, repito, não é de 1, ou 2, ou 3, ou 4 governos. Isso são coisas que se arrastam há muito tempo, mas foi muito interessante. Agradeço à Câmara por me oportunizar ir a Brasília. Eu acho que todos deveríamos ir, porque é nesses contatos que eu acho que o município e nós voltamos muito melhores depois de ter visto e de quanto a gente aprende. Obrigado, presidente. Obrigado, Nádia. Próximo vereador a fazer o uso da palavra no grande expediente é o vereador Luiz.